Oi, pessoal. Boa noite. Hoje a gente vai ter. Ai, voltou. Tinha caído aqui. Voltou. A gente vai finalizar a última semana roxinha com a live hoje. A nossa live hoje é muito especial. É a live com o Dr. Natalício Kern Filho. Ele é hematologista no Rio Grande do Sul. E a gente vai falar sobre PTI. Exclusivamente sobre PTI, as dúvidas de vocês. Ele vai falar um pouquinho dos tratamentos. Eu vou fazer umas perguntas para ele que vocês me mandam às vezes umas perguntas bem diferentes, né? Então é isso. Doutor Natalício já entrou, vou chamar ele aqui e a gente vai começar, tá bom? Tá entrando. Oi, doutor Natalício, boa noite. Tudo bom? Boa noite, Maria Lívia. Que prazer, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. E aí no sul, tá muito frio? Agora já é uma época de transição, Ih, né? tá. Da primavera, então agora é uma época de muita instabilidade. Noites Aqui também. amenas, dias com calor e umidade. Aqui também. Aqui tá, hoje fez 24 graus, aí caiu para 17. Aí São Paulo é meio doido, né? Tem três estações no mesmo dia. Mas, É doutor tópico de Nathalie, cada eu coisa. estava falando de você para o pessoal, então eu queria que o senhor se apresentasse e falasse todos. Bacana. O doutor Natalício é hematologista, hemoterapeuta, internista e emergencista. E eu tenho certeza que teve gente Ah, que ficou curiosa com isso, então eu queria que o senhor também explicasse por que que é com importante também certeza. quando a gente tem um hemato que é emergencista. É muito importante. Então pode se É, apresentar, doutor Natalício. com certeza. Um prazer, então, né, estar falando para vocês. A minha retaguarda até providenciou aí um Ai, conjunto, meu Deus, né, em homenagem aí a tudo e a que todos, né? lindo! Obrigado. Bom, de fato, então, a gente tem essa formação e concluí meu curso de medicina em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, uma cidade muito próspera. Minha filha está fazendo a faculdade lá, inclusive, vai ser a nossa colega. Depois, de 93 a 96, tive, sem dúvida, os melhores anos técnicos da minha vida, quando eu me dediquei à hematologia, fui muito bem orientado por excelentes mestres, que hoje ainda estão bem atuantes na hematologia e na hemoterapia, e são expoentes aqui no Rio Grande do Sul. São caminhos que a gente segue desde então. Acho que é muito importante, em tudo que a gente faça, a gente ter o norte, né, Marília? Ter o foco, né? Eu acho que isso é muito importante. E desde então eu venho me dedicando, né, nesses longos 28 anos. Eu hoje tenho uma dedicação no Sistema Único de Saúde, aqui da cidade próxima, que é São Leopoldo, em que nós temos um ambulatório que atendemos em média 120, 130 pacientes mês da hematologia. Temos um suporte hospitalar lá e temos uma dedicação principal na medicina privada. Eu sou médico cooperado de uma grande operadora aí no Rio Grande do Sul e no Brasil, e aí eu tenho essa oportunidade de, como médico hematologista, como médico hemoterapeuta, também ter uma dedicação nos setores de emergência. Então, com frequência, eu tenho plantões como clínico, emergencista, que é uma formação que à parte a gente se dedica também. Haja tempo para tudo isso, com família, né? Com esposa, com filha, né? Mas, enfim, a gente gosta muito do que faz. E a gente está aqui, então, hoje para conversar com vocês, numa linguagem clara, tranquila, usar o tempo de forma mais objetiva, né? Para que todos possam esmiuçar suas dúvidas. Quero deixar bem claro para ti, Marília, que a minha intenção não é expor como eu faço, mas sim como as diretrizes dizem que é para fazer. Sim, E eu acho que exatamente. isso é fundamental. O que eu vou te dizer aqui vale para Novo Hamburgo, Porto Alegre, grandes capitais e cidades do Brasil com serviço de hematologia e daqui para fora. Porque é de lá que vem todas essas informações. Temos a nossa sociedade brasileira de hematologia e hemoterapia muito atuante, positivamente, na minha opinião. Temos os grupos que também são gerenciados por vocês, e eu acho que isso contribui muito. Ah, é verdade, doutor. E eu sempre falo para os pacientes, quando são novos aqui no grupo, quando eles entram, porque a gente tem um link aqui na bio que tem
o protocolo do Ministério da Saúde da PTI. E eu falo para eles, vocês já baixaram o protocolo? Porque se você tem uma doença, um CID, né? Vai fazer um tratamento. Não importa se é no Sistema Único de Saúde ou se é na operadora, no plano de saúde, na seguradora, você tem que ter o seu protocolo da sua doença para você saber como o país lida com a sua doença, né? Com o Brasil, as diretrizes do Brasil. Porque não é tudo que funciona aqui que funciona em outros lugares, não é tudo que funciona em outros lugares que funciona para a nossa população. Eu até conversei isso com a outra médica nutricionista, porque no Japão, quem tem PTI faz endoscopia, porque eles têm alto índice de H. pylori no Japão. Sim. E não é um exame obrigatório no Brasil e nem em outros países. No Japão é obrigatório, no protocolo deles. Então, não tem como a gente falar em nome do mundo, porque cada país é um país, a gente tem que seguir o que a gente faz aqui. Eu acho que a BHH, que é a nossa associação brasileira, ela é muito atuante. Os artigos são de muita qualidade que saem pela BHH. Também já falei para o pessoal, entra na BHH que você tem. Qualquer um pode acessar os artigos escritos pelos médicos, né? Por vocês, Sim. e em português, em inglês, e tem tudo ali, as pesquisas, os dados do SUS também, né? Então, assim, a gente tem bastante material, falta muita coisa ainda, falta, mas a gente está caminhando bem. Eu acho que perto da América Latina, o Brasil está muito adiantado em nível de tratamento, em nível de até de conhecimento da doença, para falar a É. verdade. Porque eu aqui no grupo recebo mensagem de gente da Venezuela, da Colômbia, a gente recebe É. mensagem de gente da América toda, assim, pedindo ajuda mesmo, sabe? Eu acho que Então, isso é muito positivo. O que a gente tem que eu vejo de dificuldade, pelo contexto que a gente vive, uma sociedade muito, uma sociedade, na minha opinião, em todos os sentidos, com muitas possibilidades, né? É como se fosse uma pirâmide. E essa é uma doença, especificamente a púrpura, ela é uma doença complexa e que existe tratamentos de custo muito elevado. E, às vezes, no momento que o indivíduo está vivenciando esse sofrimento, ele não consegue, por vezes, ter o acesso à medicação de primeira e segunda linha. E isso é uma coisa que me preocupa. E, às vezes, a enfermidade vai andando, ela não sim. dá tempo. E isso é uma coisa característica do Brasil e de muitas outras enfermidades que a gente passa por aqui. Tomara que um dia isso possa mudar. Muita gente reclama do corticoide, dos efeitos colaterais. A gente não acha que o corticoide é o melhor medicamento do mundo, mas é o medicamento mais acessível no país inteiro. Então, assim, tem outras opções? Tem outras opções. Mas se onde você está não tem outras opções, não pare o tratamento. Fique com o corticoide, porque é melhor o corticoide do que nada, do que você contar com a roleta russa da doença, porque a doença é muito imprevisível. Então, Com certeza. a gente tem muito caso aqui no grupo de gente que tem efeito colateral a longo prazo com corticoide, diabetes, glaucoma, osteoporose. Então, claro, não é indicado ficar 10 anos tomando corticoide, mas se a pessoa vive numa localidade que não tem um sistema de saúde que atende, às vezes não tem, para falar a verdade, a gente tem pacientes aqui que não tem médico particular na cidade, não tem nada. São cidades interioranas do Piauí, no Mato Grosso, são cidades que não tem, só tem o posto mesmo, uma UBS ali, e às vezes não é na cidade, às vezes é em outra cidade, a pessoa mora num sítio, também não está perto. Então, assim, o corticoide você consegue achar numa farmácia, é um preço acessível. Então, melhor o corticoide do que nada, mas claro, se a gente tem outras opções e você tiver acesso, não é indicado ficar também muito tempo no corticoide. E eu acho que isso é uma coisa que o senhor fala muito na sua página. Eu gosto muito quando você fala dos outros tratamentos, porque a gente sente falta disso em alguns médicos que só falam do corticoide, como se só tivesse essa opção. E a gente sabe que não tem, né? Aqueles primeiros 21 dias, que é a fase aguda da púrpura, ele fica como uma medicação de eleição. Depois de 3 semanas, isso é a coisa que mudou muito. Antes você usava o corticoide por tempo indeterminado. Você sabe que as primeiras 3 semanas são fundamentais para ter um critério de resposta mínima ou parcial na púrpura no evento agudo, que é aquele indivíduo que até então nunca soube que tivesse menos de 30 mil plaquetas e vai na emergência com manifestação de sangramento, mancha roxa na pele, os pontos hemorrágicos são as petequias, ou mesmo o sangramento nasal. As mulheres começam com um fluxo menstrual absurdo que não sabiam,
ou o indivíduo começa a ter uma urina de cor avermelhada, ou evacua, né, sangue vivo, quer dizer, coisas que assustam. Sangue, quando presente exteriorizado, assusta muito. E então, nessas primeiras 3 semanas, seja criança ou adulto, ou mesmo idoso, o corticoide assume pedra angular. Ele é o principal, ele é o astro principal. Depois disso, começam as avaliações. Os que responderam parcialmente e aqueles que não responderam. Aí que você começa a agregar outras discussões, e aí é quando o assunto começa, por vezes, a ficar mais tenso. É verdade. Comigo foi exatamente assim. Foi 3 semanas de corticoide, não respondi. E aí, eu estava internada na Santa Casa de São Paulo, na época da crise da Santa Casa, que foi uma crise nacional, né? Que todo mundo ficou sabendo, saiu até nos jornais e tal. Então, estava difícil de ter medicamento mesmo na Santa Casa. E tava aquela briga do governo não dar o dinheiro, né? Aquelas coisas de gestão. E aí a minha médica falou, vamos tentar o Oncovin, a Vincristina, porque estava disponível a Vincristina. E eu nunca tinha ouvido falar da Vincristina, nem em paciente com leucemia, nunca tinha ouvido falar, né? E aí ela me explicou o que era e eu tentei a Vincristina, deu uma segurada, mas é o que você falou. Por que o corticoide é importante também no começo? Porque ele também é um desinflamatório, né, doutor? Então ele dá uma segurada em tudo que está acontecendo, além da PTI ali, das dores, do sangramento mesmo. Ele é vasoconstritor, né? Então dá um. Assim, mesmo eu fazendo outros tratamentos, a minha médica nunca tirou o corticóide, eu continuei tomando pequenas doses, entendeu? Com os outros tratamentos, para conseguir equilibrar essa questão inflamatória, que acontece mesmo. Correto, correto, com certeza. A púrpura E tem essa característica, né? É uma doença do sistema imunológico, né? Quer dizer, o que que acontece? No evento agudo, se for uma criança ou uma adolescente, em geral, vem uma infecção recente, com febre ou qualquer outra situação ali sazonal, né? Vírus sazonais. Agora a gente está entrando numa época sazonal, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muita atenção, então, com a rubéola, com a chumba, com a varicela, situações que ativam o sistema imunológico. E o grande problema é o seguinte: os agentes infecciosos virais que causam púrpura aguda, principalmente em criança e adolescente, vírus da mononucleose, por exemplo, esses agentes infecciosos aderem na parede da plaqueta e transmitem ao organismo uma informação de que a plaqueta também está doente. E não é a plaqueta que está doente. O que está doente é o linfócito, é o glóbulo branco. E o sistema imunológico não, vamos lá, vamos combater esse vírus, só que acaba destruindo a plaqueta e estabelece uma púrpura aguda. O adulto já tem uma condição crônica ou crônica agudizada. Você não imagina como tem gente que provavelmente está na sociedade, tem 50 mil plaquetas, 75 mil plaquetas e não sabe que tem isso, porque isso não dá sintoma nenhum. Para você ter as primeiras manifestações hemorrágicas espontâneas, você tem que ter menos de 30 ou 20 mil plaquetas, que é quando tu chega no hospital. Então, o adulto já entra aquela denominação, um quadro crônico ou crônico agudizado, que até então eu não sabia, e que eclode, explode e manifesta de imediato as condições. Então, eu só fui isso é ter muito sintoma importante, com né? 2.000 plaquetas. 2 mil plaquetas é uma coisa dramática, né? Então, hoje, os contadores eletrônicos, eu sou da época ainda, como eu te falei, eu comecei a minha história em 93. Naquela época, a gente ia para o microscópio e contava em câmara. Você dividia os setores de uma lâmina. Hoje, você não precisa fazer mais isso. Então, para tu dar um hemograma, às vezes demorava mais de 1 hora. Hoje, não, né? Hoje, você vai lá, em 5 minutos, cola uma lâmina, chama o hematologista, a gente vai lá, senta, vê o sangue periférico. Se o laboratório, no caso o histograma, o contador libera ali abaixo de 10 mil ou inferior a 10 mil plaquetas, confirmando a lâmina escassez de fragmentos de mecacariócitos, que são as células mães ali nas plaquetas, você tem o diagnóstico de púrpura confirmado. Desde que a série branca esteja normal e a série vermelha também normal. É muito mais rápido. E Muito mais rápido. eu até cheguei a ver uma apresentação quando eu tive lá fora no congresso da PTI lá de fora, tem umas empresas, ainda tá muito assim, né? Essas coisas demoram para chegar no Brasil. Mas eles estão desenvolvendo um contador de plaquetas específico para doenças hemorrágicas, para contar as macroplaquetas, para contar os fragmentos,
porque o contador hoje é o contador que geral, né? E acaba passando a macroplaqueta. Por isso que é importante ver no microscópio, né? O médico fazer Claro. o E hoje esfregaço. os laboratórios adquirem contadores eletrônicos que você tem o índice do volume médio de uma plaqueta. Então, na púrpura, sabidamente, a plaqueta que você observar ali no sangue periférico, mesmo que escassa, ela é grande no seu tamanho. Ela tem um Sim, volume maior. Por quê? Porque não dá tempo da medula amadurecer. Tamanho é o consumo e a destruição, seja circulando no sangue periférico ou o baço retendo a plaqueta. Esse é o problema do baço. O baço, ele olha para aquela plaqueta, ele vê que ela está doente e segura. Ele não devolve ela para o sangue periférico. Ele destrói ela ali mesmo. E isso contribui de forma negativa para que você tenha redução mais acentuada ainda do número. Então, hoje, o contador eletrônico, você tem abaixo de 10 mil plaquetas. E o volume plaquetário acima de 12 unidades, você pode ter certeza. Ali você tem diagnóstico púrpura e tu já pode dar o primeiro atendimento com a consultoria do hematologista o mais breve possível, que contribui muito. Não é chamar para chegar, eu sei, eu sou o bambambam, não. Para você ter a certeza de tratar corretamente esse paciente e de imediato estabelecer no corticoide, por vezes na imunoglobulina e por vezes na transfusão de plaqueta de um único doador de aferese, quem sabe ali, nas primeiras 72 horas, tu já salva uma vida. é verdade. É verdade. A gente tem casos aqui de pessoas que tiveram AVC ao descobrir a PTI, porque descobriram a PTI já com pouca plaqueta e aí aconteceu aquele evento. Porque o AVC ele pode acontecer, não é obrigatório acontecer. Eu mesmo já zerei a plaqueta, pessoal, várias vezes. Mas eu não tive AVC. Não é que vai acontecer, mas pode acontecer. E essa corrida contra o tempo nos primeiros Claro. dias Quando é o paciente está surreal. quando o paciente está muito hemorrágico, a gente não diz para o paciente, a gente chama para a família, a gente não assusta a família, a gente coloca a gravidade como a gente está pensando. E aí você diz, olha, tu está vendo o teu familiar todo pintado, é assim que está dentro do cérebro, é assim que está dentro do intestino, é assim que está dentro do pulmão, é assim que está dentro do rim. Então vamos logo, né? E o importante, viu, Marília, passar isso também para as pessoas que estão aí nos assistindo agora, né? A gente queria cumprimentar, a gente está vendo o pessoal entrar aí, né? Tem um monte E de gente. isso aí, o importante, assim, como primeiro momento, vamos sair de sufoco, vai para 20, 30. Não fique com aquela angústia de ir logo para os 50, 75. O que a Não, gente vê ao longo dos anos, quem rapidamente melhora, rapidamente decresce depois nos dias. Então, vai ganhando fôlego. Chegou com 5 ou 10, vai para 12, 15. Uma semana depois está com 20, 25. Com 30 minutos já pode estar em casa. é verdade. Isso é muito importante. E entender que é uma doença que reduz o número da plaqueta na sua contagem, mas a função plaquetária está mantida. Na leucemia, você pode estar com 50 mil plaquetas e está hemorrágico, porque a plaqueta está doente, ela não funciona. Mas na púrpura, você tem uma redução desse exército, que tem uma etapa importante na coagulação. A plaqueta, Marília, é importante dizer para os nossos assistentes aí, a plaqueta, a tapeta, ela faz a parede da artéria. O sangue está fluindo, bombando nas artérias. Se você tem redução da plaqueta, o sangue vai ter uma permeabilidade, ele vai extravasar o vaso e aí vai dar sintoma hemorrágico. Então, isso Eu também é tenho importante alertar, né? Eu ia até te falar para você falar pro pessoal, porque tem muita gente que fala assim: ah, nunca tive sangramento com a PT, eu tenho PT há 5 anos, eu só tenho petequia e roxo. Aí eu falo: não, mas isso é um sangramento na pele, você tem um sangramento, porque a petequia é um sangue, também é o sangue extravasando ali. Não dá para É ignorar, que né? aí, Porque como você falou, claro que por dentro. não. Claro, é que o evento agudo, o evento abrupto, por exemplo, assim, na criança, ou mesmo no adolescente mais jovem, ou no adulto jovem, 21 anos, enfim, o evento abrupto é muito hemorrágico. No adulto, 40, 50, 60 e no idoso, como eu volto a te dizer, é uma púrpura crônica que agudizou, por vezes você pode estar com 30 ou 25, ser muito sutil a manifestação hemorrágica. Agora, a orientação maior é a seguinte, já tem conjuntiva, conjuntiva, tu tem menos de 10 mil plaquetas. Olhou para os dedos da mão,
para o leito das unhas e tem pontos hemorrágicos, tu tem menos de 10 de plaquetas. Tem que ir para emergência. Eu Eu falo acho que isso. isso é importante Assim, dizer. quando o pessoal fala, não, eu tô bem, a última exame que eu fiz, tô com 20 mil, tô com 15 mil, só tá sangrando um pouquinho o nariz, eu falo assim, mas eu acho que eu sempre falo, você fala com o seu médico, porque a maioria das pessoas, elas não falam com os médicos, né? Quando é no SUS é mais difícil, porque você tem que ter a consulta agendada, não dá para chegar lá, mas quando é no particular, você consegue ligar pro seu médico, ou ligar no consultório, ligar no hospital, na clínica, e aí eles falam, não, mas eu tenho consulta semana que vem, não dá para esperar? E eu não quero assustar, doutor, e falar assim, não dá para esperar, porque você pode morrer. Eu não vou falar isso para os pacientes, mas eu falo assim, eu acho melhor você ir no pronto-socorro. Eu sempre falo, plaqueta abaixo de 20 mil, mesmo que você não esteja vendo nada muito ali acontecendo, se você já teve muito sangramento, vai para o pronto-socorro, porque por dentro você não está vendo o que está acontecendo, é o que o Tá senhor vendo? falou. Lá no cérebro, você não está vendo o que está acontecendo. É que a pele é o espelho do corpo, né? Agora, é importante que tu falou assim, ó, por que não dá para esperar? Porque a plaqueta é produzida a cada 9 dias. Então não dá para esperar. 9 dias passa muito na vida da gente, é muito rápido. E você tem uma doença de consumo de destruição. Portanto, esses 9 dias vão baixar para 3 ou 6 dias. Então não dá para esperar. Tem que consultar, tem que ir. Né? Hoje tem a vantagem das emergências, né? Mesmo no sistema de saúde tem as unidades de pronto atendimento, tem as UPAs, né? Tem os hospitais universitários, tem também os hospitais menos desassistidos, não vou dizer que não, como eu te falei lá no início, e tem a rede privada de saúde, que também tem os internados e os ambulatoriais. Então, hoje você tem um acesso, tem as comunicações, então tem muita forma de você buscar o entendimento e, com certeza, ter essa possibilidade. Eu acho que isso é muito importante. E é o que eu falo também, quando alguém fala assim, eu não tenho nada aqui perto, ou onde que eu vou, eu falo assim, tem um hospital universitário na sua cidade, com pronto-socorro, para o SUS? Tem, vai nele. Porque no hospital universitário vai ter o hematologista, aquele hospital rápido, ele não vai ter. Então eu sempre falo, se você não sabe onde ir, mas tem um hospital universitário com pronto atendimento, vai no hospital universitário. Porque lá você com certeza vai ter uma equipe multidisciplinar que vai saber o que está acontecendo, vai conseguir agir mais rapidamente, até pela estrutura dos hospitais universitários. E acho que a internet caiu. Não, não, aqui não caiu. Não. Doutor, você está me ouvindo? Ou eu caí ou você caiu? Gente, está normal para vocês? Ou caiu aqui? Aqui tá travado. Ixi, o doutor saiu. Acho que o dele caiu. Eu vou botar ele de novo aqui, gente. Peraí. Eu não eu caí. Peraí. O doutor caiu, sim, eu vi. Já vou voltar. Pronto. Pronto, já tá chamando ele de novo. Obrigado, pessoal, vocês me avisaram que ele caiu. Oi, Já doutor, estamos voltou. conectados aí. Acho que a internet caiu. Caiu. Então, eu sempre falo isso do Não. hospital universitário. Se você não tem nada perto, se você não tem convênio, mas tem um hospital universitário na sua cidade ou na cidade do lado, vai no hospital universitário, porque normalmente a infraestrutura do hospital universitário vai te atender numa emergência mais rapidamente. Porque pronto-socorro de plano de saúde pequeno, às vezes, não vai ter uma pessoa que entende o que está acontecendo, né, doutor, no pronto-socorro. Com certeza que não. Com certeza. Com certeza. Uma doença rara. Muito É bem. importante lembrar que a nossa doença é rara, gente. Não é uma doença que todo mundo sabe o que é. Não é. Não, isso aí é verdade. Tem toda essa questão aí, né, da púrpura, né? É uma doença que pode surpreender qualquer um de nós, infelizmente. E deixa eu te perguntar, doutor, sobre os novos tratamentos. No Brasil, Sim, a gente teve incorporado o Revolade em 2019, né? Foi uma sim. luta aí em 2018, 2019 para incorporar ele no SUS. Mas graças a Deus a gente conseguiu, graças à BHH também, graças a Sim, muita gente, foi muitos médicos sim.
Foram mais de Sim. 90 hematologistas que assinaram o parecer da Conitec a favor da incorporação, 500 pacientes. Foi uma mobilização muito grande na Conitec para incorporar. Para uma doença rara é muita gente, viu, pessoal? 500 Sim. assinaturas de paciente escrevendo lá relatório, dando a opinião, é muita gente. Então, a gente conseguiu a incorporação do Sim. Revolate, a gente não conseguiu a incorporação do N-Plate, mas o N-Plate é off-label. Ele pode ser utilizado. Não, ele não é off-label, desculpa. O N-Plate pode ser utilizado porque tem bula na Anvisa para PTI no Brasil. Ele é registrado pelo menos até 2030. A bula dele que eu vi estava até 2030. Ele pode ser utilizado, só que ele não está incorporado no Sistema Único de Saúde. Isso não significa que o plano de saúde pode negar. O plano de saúde não pode negar, porque está na Anvisa. É que acontece dos Com planos certeza. negarem o N-Plate. Claro. Não, o que acontece é assim, o que não mudou? O que não mudou é a fase aguda, tratada intensivamente dentro do hospital, os corticoides orais ou endovenosos, as pulsoterapias, a imunoglobulina e a transfusão de plaqueta compatível ou de doador único de aferese é o ideal. Se não, o pool de plaquetas. Isso não mudou, certo? O tempo do corticoide, os 21 dias, é o ideal, é o necessário, as 3 semanas dão uma definição inicial como é que vai ser o curso disso. Isso não mudou. Isso é a primeira linha de tratamento. A segunda linha de tratamento, passados 6 meses, é a retirada do baço daquele indivíduo que não consegue sustentar acima de 30 mil plaquetas. Se você tem de 30 mil plaquetas em diante, por menos desgostoso que você fique ou adverso que assim pareça, a vida deve seguir acompanhando, mas não precisa intervir. Na questão do Revolade, ele tem tido um papel importante, eu tenho tido bom resultado no refratário. Tratou a primeira fase, infelizmente passaram 6 meses ou um ano, fez a retirada do baço, fez a esplenectomia, não adquiriu uma resposta satisfatória, isso pode acontecer em até 50% dos pacientes, e aí você fica usando por tempo indeterminado 25, 50 miligramas de Revolade por dia. Eu acho que isso foi o que melhorou. E tem a vantagem de tu trabalhar junto os outros agentes imunossupressores, né? Quando possível, o imunobiológico, que é o rituximab matera, mais na questão do convênio do hospital universitário, os imunossupressores como a azatioprina, como a ciclosporina. Eu sei, você daí entra numa fase de individualizar a Sim. idade, como é o fígado desse paciente, a exclusão de hepatite B, hepatite C e vírus da AIDS, situações que têm que, por vezes, ser excluídas. E aí você selecionar e individualizar, porque como é uma miscelânea, individualizar para o teu paciente o que realmente vai acontecer. Sim. Eu cheguei a tomar o rituximab, mas também foi difícil. Eu tive que fazer um salseiro ali no hospital para conseguir, porque eles não queriam liberar, porque o rituximab é off-label para PTI, não tem bula de rituximab para PTI no Brasil, mas ele tem um efeito muito bom para PTI. Só que para mim não teve efeito, né? Comigo não deu certo. Eu sou refratária em muita coisa. Mas Só que tudo bem, a gente tem que tentar, você tem que é, tentar, não adianta, né? Mas é diretriz, né? Se você usar por 4 semanas, uma vez por semana, é diretriz. Existe uma situação assim, entre eu não conseguir a medicação por questão financeira, plano de saúde, mas a letra B é o seguinte: se tem diretriz, você está na etapa que você precisa, você consegue. Você consegue, não tem sim. como, né? Mas você É. tem que tentar, Não, né? eu Tem que tentar consegui. usar, né? Demorou uns 2 dias, mas a minha médica falou: não, a gente vai conseguir, você não se preocupe. Porque ela já estava tentando. E no final, eu fiz a esplenectomia e o que funcionou, não funcionou. Eu não tive aquele milagre da esplenectomia de 3 dias depois a plaqueta subir. Infelizmente, não aconteceu comigo. E aí, o que funcionou comigo foi a azatioprina, que é um remédio de segunda linha ali que eu ainda não tinha tentado. E foi o que funcionou, que é um remédio super simples, assim, comparado com os outros todos que eu tinha tomado. E o que deu a remissão, eu entrei em remissão com a azatioprina. E é o que o senhor falou, é individualizado, vai tentando, porque cada organismo responde de um jeito, não tem uma fórmula de como tratar a PTI global, não tem mesmo. Claro. Tem uma, eu não sei se eu posso falar junto aqui, se eu estou vendo alguém entrar ali e manifestar alguma, Eu vendo ou as deixa para perguntas. tu conduzir daí as perguntas ali. Eu vou fazer. Ó, a Márcia perguntou:
como assim você zerou as plaquetas? Eu tava internada. É que, na verdade, eu vou Não dizer é o zerou, seguinte, né? Eles falam que é ah, quantidade mínima que não dá para ler, né? é um cuidado que a gente tem com as palavras, que é um momento muito É, difícil quando ele chega, né? Então, assim, por é. exemplo, assim, quando o paciente está lá e o laboratório libera assim, 1.000 plaquetas, eu não digo o paciente que está comigo. Eu digo assim, você tem menos de 10.000 plaquetas. É diferente, é incrível. Quer dizer que a pessoa tem 1.000, quer zerar, versus dizer que ela tem 10.000. Entendeu? Dá aquele ânimo, é muito melhor, o impacto é menor, sabe? Então, se você dizer que está comigo, diga que está inferior a 10.000, já está Travou bom. de novo. Não, minha médica falava assim, né? Que eu cobrava ela, porque eu sou bem chata, né? Sou bem assim, né? Ela falou, não, eu quero saber, porque eu tava internada, eu fiquei 4 meses internada. E ela falou, hoje tá 1.000. Aí teve um dia que ela falou assim, olha, eu não vou mentir pra você. A contagem que veio aqui, assim, 300 e pouco, é zero. Assim, ela falou, não vou mentir pra você. É muito pouco, é praticamente zero. Aí eu falei, tá, e tem alguma coisa que, alguma proibição, alguma coisa? Aí ela falou pros enfermeiros, né, da enfermagem, falou assim, olha, não deixa ela tomar banho sozinha, ir no banheiro sozinha, fazer qualquer movimento muito brusco que ela possa cair, ter uma queda, porque eu tava muito fraca também, né, eu fiquei fraca. Ela falou que ela tem uma queda porque a gente tá, né, numa situação, assim... Aí eu falei, mas eu vou pra UTI? Ela falou, ainda não, porque eu não tava com sangramento. E eu fiz exame, eu tava bem, não tava... Na outra vez que zerou, né, que foi para 300 e pouco, 200 e pouco, eu tava com muito sangramento. E aí ela falou: eu vou ter que te levar para UTI agora. E é assim, né, no Sistema Único de Saúde, eu não sei como é no particular, mas no SUS é assim. Quando você tem que ir para UTI agora, é agora. Eles me trouxeram um saco, colocaram todas as minhas coisas dentro do saco, lacraram o saco e falaram: pegaram minha maca e me levaram para UTI. E aí eu fui para imunoglobulina, dexametasona, tudo essas Isso coisas. aí. A vantagem do tratamento intensivo é que, como você está trabalhando com alta dose de corticoide e a imunoglobulina que teu corpo pode ou não aceitar, e não aceitar pode ser grave, fazer uma reação do tipo Alerta. alérgica ou anafilática, se você tem a possibilidade de estar no tratamento intensivo, é muito importante. Você ter um colaborador da enfermagem te cuidando em 3 turnos, né? Você ter um plantonista presencial para que ele possa discutir. Se o médico, se o hematologista assistente não estiver lá, discutir a situação é muito melhor. A rotina na enfermaria é muito mais lenta para uma doença que é muito grave. Cria uma desproporção que pode interferir no bom resultado nos primeiros dias. Então, assim, se você tem acima de 20.000 plaquetas, enfermaria tranquilo. Abaixo de 10.000 e está envolvendo corticoide, dá uma reação transfusional de plaquetas se precisa. Ou se o paciente sangue e faz uma convulsão, como é que fica isso aí? Entendeu? É E outra verdade. coisa muito importante ali na fase da primeira linha, existe uma condição de exceção da retirada emergencial do baço. Eu nunca passei por essa situação, mas está descrito. Se o indivíduo tiver um acidente vascular cerebral hemorrágico com menos de 10 mil plaquetas, ele tem que ser submetido à retirada do baço imediatamente. Aí é a única condição que a esplenectomia de urgência e Salvador. A minha retirada do baço foi meio emergencial, foi assim, na sexta-feira a médica falou, não tá dando certo, segunda-feira, porque no final de semana, como o hospital que eu tava é um hospital de PS de acidente de São Paulo, imagina, acidentes, todos os acidentes de carro de São Paulo vão no SPS, então eles deixam as cirurgias para semana, né? Não durante o final de semana. E ela falou: a gente vai segurar com a imunoglobulina, você aqui na UTI, e aí na segunda-feira você vai retirar o baço. Eu fiquei aqueles dias na imunoglobulina no final de semana, e 7 horas da manhã eles estavam retirando meu baço, porque eu não estava subindo com nada, nem com a imuna, eu não estava segurando nem com a imuna. E ela falou: tá muito perigoso a gente esperar dar um AVC. Ela falou Ah. bem isso pra mim E no se, AVC. e se não dá para vacinar contra o pneumococcus, o Eu, hemófilos e a não deu. meningite, e tem que tirar, tira o baço, você fica usando por 6 meses, faz o antibiótico por 6 meses, vacina 2 semanas depois, não tem problema nenhum, é aceito isso, é diretriz, fazer o que tem que ser feito. O É, importante na retirada do baço, se pode fazer a pesquisa do baço acessório, é muito importante, porque por vezes a presença de um baço pequeno que pode ou estar inferior, abaixo do baço original, ou estar lá perto do fígado, ou entremeado numa malha de intestino, por vezes isso interfere no resultado. Então, se pode, e hoje existe um exame que é feito com muita segurança, que chama-se cintilografia do fígado e baço,
para pesquisar baço acessório. Isso é fundamental. Ó, gente, vocês anotaram aí, né? Cintilografia do fígado e do baço. Teve uma Anota paciente aí que que o mandou exame de baixo custo, interpretação na hora, e você na faz hora. cintilografia do coração para ver infarto, cintilografia do pulmão para ver embolia pulmonar, que é o infarto pulmonar. Você tem aí na cintilografia 24 horas para o resultado. Teve uma paciente essa semana que mandou mensagem falando que ela tava tendo. Ela já tinha tirado o baço, fazia acho que 15 anos, e ela começou a ter sangramento de novo e muita cólica menstrual, muita dor. E a ginecologista falou: acho que você deve estar com mioma, foi pedir uns exames. Ela achou 22, acho que era 22 baços acessórios perto do ovário do útero, ali naquela região da cavidade abdominal. Muito pequenos, e aí ela falou, e agora? Eu falei, eu vou ter que operar, minha médica falou. Eu falei, com certeza, porque não era nem para eles estarem aí, e nessa quantidade, apesar de ser É que pequeno, o aí tem um estrago... detalhe, viu? Tem um detalhe, Maria Lia, que eu queria chamar a atenção aí do pessoal. O que acontece? Quando é que tu tem certeza de que a tua retirada do baço foi feita, independente se a tua resposta é boa ou não? No sangue periférico, 6 meses depois que tu tira o baço, algumas hemácias têm uma concentração de um pigmento chamado corpúsculo de Raul-Joly. E isso é o hematologista que inventa essa Nossa, lâmina. não sabia. Se você quer ter o sucesso, assim, tirei do braço, sou asplênico, eu não tenho função nenhuma mais de baço no meu corpo, você tem que encontrar o corpúsculo de Raul-Joly nas hemácias. É uma precipitação pelo corante. Se você não encontrar, tem baço acessório ou ficou remanescência de baço. Eu vou pedir esse exame. Eu nunca fiz! Nossa! Muito Isso bom aí. saber disso, doutor. É isso Caramba! aí. É isso aí. Tem que E só uma saber. pergunta que o pessoal faz também é quais podem ser os riscos de retirada do baço? Eu sei o risco o que aconteceu comigo, que eu tive uma complicação. Eu tirei o baço e eu tive um derrame pleural. Por conta, acho que da manobra, porque a minha cirurgia foi aberta, não foi por videolaparoscopia. E eu tive um derrame pleural, tive que fazer a toracentésia maravilhosa, dolorida. E então e tive colação, né, de líquido na cavidade do baço também. Tive que usar dreno, tudo certinho. Mas o dreno, a médica já tinha me avisado que provavelmente eu teria que usar esse dreno na região do baço por conta de como foi a cirurgia muito emergencial. Eu sei que eu tive esse derrame pleural e ela me explicou que é porque o baço está muito perto da pleura, que pode acontecer e tal. Existem outras complicações também, além dessas, doutor, que pode acontecer na cirurgia? Ixi, travou de novo, gente. Espera aí que ele volta. É que tá muito ventania. Aí a internet fica ruim mesmo. Espera aí, que ele volta. Eu vou fazer as perguntas de vocês, tá, gente? Tá tudo anotado aqui, pode deixar. Tô vendo tudo aqui. Tá travado, doutor. Tá, eu vou voltar. Peraí que ele caiu, ele vai voltar, gente. Peraí. Nossa, eu não sabia desse. Eu vou pedir para fazer esse exame. Eu nunca tinha feito. Eu acho que vocês. A Emiliana escreveu aqui que o dela dá isso. Então, quer dizer, Emiliana, que você não tem baço acessório, hein? Muito bom. Eu não sabia disso. Nunca me atentei a esse detalhe no exame. Vou procurar fazer. Aí tem muita gente aqui. Gente, eu vou fazer todas as perguntas, tá? Qual o exame depois da retirada do baço? Corpúsculos de Joule, né? Que o doutor falou? Que a gente tem que procurar na série vermelha do sangue. Deve ser um hemograma específico com essa contagem, tá, gente? Mas aí vocês falam com o médico. Eu vou procurar, tá? Eu vou pesquisar para vocês e aí eu coloco amanhã ou domingo aqui na algum post. Ah, a Emiliana falou, é o hemograma normal. Ah, então eu tenho que olhar lá, meu. Como é que nunca apareceu no meu, hein? Será que eu tenho um baço acessório? Olha só. Espera aí que ele vai voltar, gente. Já falaram aqui que ele tá começando a voltar. Vai ter umas perguntas aqui para fazer. Deixa eu ver. Ah,
Oi, Oi, doutor. doutor. Ih, eu não Ih, tô eu te não tô te ouvindo. ouvindo. Peraí. Peraí. Eu não tô Eu te não ouvindo. tô te ouvindo. Eu acho que tá Eu com, acho que tá com tá com retorno. retorno. Peraí. Peraí. Tá me Tá me ouvindo, ouvindo, doutor? doutor? Não. Não. Ele não E tá não dando tá dando certo. certo. E caiu de novo. Peraí. A Emiliana falou, esse Jolie, pelo que eu sei, é que aumenta um pouco o tamanho de alguma coisa. É um marcador na hemácia, no glóbulo vermelho do sangue. A gente tem que olhar, quando faz hemograma, na série vermelha. É bom que a gente... Agora vai todo mundo olhar isso amanhã, né, gente? Vai fazer o exame, vai olhar. Pronto, ele tá voltando já, tá, gente? Eu vou ler as perguntas de vocês. Oi, doutor, tá ouvindo? Deu tranquilo? Podemos reiniciar? Ah, pronto, voltou. Certinho. Eu só vou ler aqui uma mensagem. Aqui o Diogo escreveu: Estou a ver vocês de Portugal. Ah, que legal. E em 2014 tirei Bacana, o né? Portugal. Portugal. Em 2014 tirei o BASF, pois estava desde 2009 a fazer imunoglobulina. PTI pode voltar? Pode por ser autoimune, né, doutora? Ela pode voltar, né? Não tem uma cura, né? Quando se trata. Tá ouvindo agora, tranquilo? Tô, Ah, tô. tá. Quando se trata de criança e adolescente, a gente tem uma situação de critério de cura com 2 anos de seguimento. Quando é adulto, a gente diz assim: você não dá alta nunca. Não dá alta nunca. Você pode passar por um longo tempo assintomático, você ter mais de 75 ou 100 mil plaquetas, que é sucesso, precisa normalizar. A literatura diz assim: se atingir 75, 100 mil plaquetas, vida que segue. Então você não dá alta. Não é critério de cura, é uma doença que se torna crônica, mas que permite o teu reingresso na sociedade fazendo as coisas. Então, a gente não deseja que volte. Eu só queria pedir desculpa da interrupção, a gente está com mau tempo aqui no Novo Hamburgo, talvez Não, está aqui dando um também tá. problema, mas Aqui só para criar uma situação assim, é para não gerar polêmica assim com outros colegas. Uma das formas de julgar que houve a retirada do baço, que daqui a pouco você está melhor, o biomédico que não observar isso, nós lá da hematologia vamos ao laboratório, passados 6 meses ou um ano, olhamos na revisão de lâmina uma precipitação nos glóbulos vermelhos, nas hemácias. Chama-se corpúsculo de Howell, com H. tá. Howell, Jolie. Jolly. Isso é Ou eu, um Jolie. indicativo de ausência de função de baço. Portanto, sucesso na cirurgia. Tá? Tá, tá. Isso é importante. Não, todo Não é mundo. que tem que fazer o exame, né? Não, Tá? sim. A Emiliana escreveu aqui que o dela aparece. Aí eu falei, então, sucesso. Isso aí, ó. Sinal de que deu 100% certo. Alguém escreveu aqui. A SM Rodrigues. Quando você toma o corticoide e suas plaquetas sobem além do esperado, é perigoso? Pois estavam em 6.000. Não, é perigoso só se for para cima de 500, né, doutora? Alguma coisa Não tem assim. problema, porque o que acontece? Quando você retira o baço, vai subir a plaqueta. Quer ver um sinal de que deu tudo certo? Quando no pós-operatório você tem trombostose, é o outro lado da gangorra. Trombostopenia é a redução dramática. O aumento dramático é fundamental. Então, você quer ver se uma retirada do baço deu sorte, 24, 48 horas você faz 1 milhão de plaquetas. Isso é o sucesso. Isso é o sucesso pleno. Eu Depois nunca vai fiz. mantendo. Por quê? Quando retira o baço, quem é que vai assumir a função de filtrar a plaqueta e hemácia? Não tem.
Até que o fígado assuma isso, demora tempo. Demora, né? Então, agora, você retirou o baço, passou uma semana, 2 semanas, e está lá remando com 20 mil, 30 mil, é desanimador. Eu passei por isso, é triste É mesmo. desanimador. Mas depois deu certo. Mas assim, Depois é que vai você, de novo, né? a gente cria uma expectativa quando vai tirar o baço de que todos os nossos problemas serão resolvidos. E não é assim, né, gente? A gente tem que ir com o pé no chão de que E pode não dar. 50% é 2 para 1, né? É uma chance boa, mas... E retomando ali que tu me perguntou, qual é o problema de retirar o baço? Na fase aguda, quando você indica a cirurgia, você está com 20 mil, 30 mil plaquetas. É o risco de sangrar. Como é que você diminui o risco? De duas formas. Você pode diminuir o risco assim. Tu vai pedir lá as plaquetas. Quando o cirurgião cortar a pele e as 7 camadas do abdômen, seja por corte, seja por vídeo, quando ele clampear, quando ele clipa a artéria do baço, ali você corre plaqueta. Porque se você fizer a transfusão antes dele clampear e ligar a artéria, o baço vai pegar tudo. Isso é uma coisa. E a segunda coisa, nós temos aqui em Novo Hamburgo, na região metropolitana do país, onde tem hematologista, grandes centros aqui, Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Rio Grande, grandes centros universitários de hematologia. Você pode, 24 horas antes, fazer um cateterismo, que nem você faz o cateterismo cardíaco, chegar na artéria do baço, injetar uma substância chamada gelfuan, ele vai causar o infarto do baço. O infarto do baço reacional eleva a contagem de plaqueta, porque o baço perdeu função. 24 horas depois, você vai lá, retira. Porque se você tiver acima de 50 mil plaquetas, você tem uma cirurgia muito segura. Então, isso chama-se embolização da artéria esplênica. O mesmo profissional da hemodinâmica, cardiologista, que coloca o stent na artéria do coração, é o mesmo que faz isso. Nossa, eu não sabia. Gente, nossa, isso é muito importante, porque é o sucesso da cirurgia. Exatamente. Essa manobra 24 horas é o sucesso da cirurgia. Fundamental. Ou avisar o cirurgião, porque o cirurgião quer tirar, ele botou lá os portais da vídeo, eles querem cortar, estão com pressa, eles acham que não vai sangrar fazendo a coisa com pressa. Não. Tem que explicar para eles, fazer com calma. Se for fazer por vídeo, ensacar direitinho o baço. Aquela triturada pode daqui a pouco saltar implantes de tecido do baço e isso causar baço acessório daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos. Cuidar. Tem que ser tudo bem planejado, dá tempo. Se for eletivo, mais tempo ainda. Se for de urgência, dá tempo. Ligou a artéria, uma artéria só. Ligou a artéria, vai tirar o baço, ali tu transfunde a plaqueta. É ali que tem que fazer. E a complicação, a médio e longo prazo, são as infecções. Eu fui para cirurgia com 215 mil, porque eu estava com a imuno, né? E aí eu saí da cirurgia, no dia da cirurgia eles não fizeram exame naquele dia, fizeram no dia seguinte. Eu já tava com 30 e no outro dia 10, aí já. Aí Também é ela falou, desanimador, né? aí ela falou. Aí ela tentou o Não. rituximab novamente. Ela falou: olha, é forte o que eu vou fazer, porque você tá debilitada, mas eu vou tentar o rituximab para ver se dá um restart aqui. Porque o que é o rituximab? O rituximab é o seguinte: se você tem plaqueta que na superfície dela tem um antígeno chamado CD20, o rituximab vai na plaqueta que está doente e destrói esse antígeno. Por consequência, vão circular plaquetas saudáveis e aí você recupera o paciente. É o que o senhor falou. É muito personalizado, gente, mas se esses procedimentos que o doutor acabou de contar, se todos os hospitais tivessem acho que é conversa também, né, doutor? Porque você falou que é o cardiologista que faz o cateterismo, que faz esse embolia da artéria do A baço. equipe multidisciplinar são as afinidades que você constitui, é aquela situação que o hematologista vem à frente e vai ditando as normas pacienciosamente. Nem sempre todo mundo, às vezes, recebe a gente assim, não é? A gente está aqui falando uma live, acelerando a conversa. Né? Então, as diretrizes estão colocadas. Eu volto a dizer, a gente
precisa melhorar muito. Isso todo mundo sabe. A gente tem que melhorar o acesso de saúde no nosso Brasil, seja via sistema de saúde ou sistema privado. As pessoas precisam ter assistência, porque quando você vai ler os artigos e quando você vai receber as diretrizes de fora, está tudo muito sequenciado, porque lá é assim, entendeu? Infelizmente é assim. Sequenciado e o avanço, né? O pessoal vive perguntando, mas não tem mais nada novo. Eu falei assim, tem, não tem aqui, né? A gente ainda não. Porque a gente não tem estudo clínico no Brasil para PTI ou para doenças raras, é muito difícil, por conta da burocracia, por conta eu vou ser sincera, eu vou falar uma coisa que eu posso falar, que a PTI Brasil está na minha responsabilidade, mas eu ouvi da boca de um diretor de um laboratório, uma farmacêutica imensa, né? Inclusive uma das que faz a nossa vacina aqui da Covid, lá nos Estados Unidos, um diretor americano. Eu perguntei ele, eu inquiri ele numa reunião, falei, por que o Brasil não está no mapa de vocês? Porque a gente tem uma população de PTI imensa, imensa, perto dos outros países que estão nos estudos. E ele virou para mim e falou assim: eu vou ser sincero, a fama de vocês não é boa com a gente. A gente não tem bons olhos para a política do Brasil, para a corrupção. Tudo tem que ter um esquema. Ele falou desse jeito para mim: tudo tem que ter um esquema. E a gente trabalha em cima de diretrizes muito sérias, protocolos. Não pode ter atraso de papelada. Né? Ele falou toda essa explicação burocrática do estudo de clínico. E foi por isso que ele falou: não tem como a gente contar que o Brasil vai entrar no estudo completo de 4 fases e não vai dar nada errado. E aí eu tive que Exatamente. engolir isso. Complicado. Tá bom, eu falei, obrigada. É complicado. A retirada do baço, então, daí a complicação a longo prazo são as infecções de meningite, pneumonia, sinusite, que é um contexto, né, que acomete principalmente. Realmente o Brasil tem esse problema, porque assim, a gente é um país tropical de doenças infecto-contagiosas. Então, como a gente comentou ali, a princípio, qualquer vírus pode causar uma púrpura aguda, né, e as púrpuras crônicas, nós temos aqui também as doenças autoimunes e nós temos, infelizmente, uma incidência grande de malignidades que podem também causar problema com púrpura. A gente também faz muita cirurgia cardíaca, tem muito problema de circulação do sangue fora do corpo, a chamada circulação extracorpórea. Isso consome, destrói plaqueta. A gente usa bastante heparina aqui por N motivos, que é o anticoagulante, isso também E consome também plaqueta. Então, a gente tem uma casuística, um N muito grande. Né? tem também as doenças reumatológicas, né, doutor? Uma coisa que eu tenho falado muito para paciente, assim, quando vem com uma doença reumatológica junto. Mas eu tenho lúpus e PTI, eu tenho artrite, PTI, eu tenho fibro, que não é autoimune, PTI. O meu reumato cuida de. E eu falo, olha, seu reumato, ele tá lá para isso, mas a sua PTI, quem tem que cuidar é o seu hemato. O reumato, ele sabe de PTI, claro, ele estuda PTI, mas não é a especialidade do reumato. Então, se você tem uma doença reumatológica junto com a PTI, você tem que ir em 2 médicos. Você tem que ir no Eu hemato trabalho em e no conjunto, né, reumato. para ter o efeito de soma, né? Isso é fundamental. Então, o que eu acho que é importante, que o pessoal comenta ali, o que tem de novo? Eu acho que o mais importante é se a pessoa tiver sempre, apesar do infortúnio da enfermidade, é conseguir êxito já na primeira linha de tratamento. Sim. Na segunda linha de tratamento é retirar do baço. Aí, quando você entra no anticorpo monoclonal, por exemplo, no rito sigmoidobactéria, você tem que pedir um revolade ou iniciar o revolade, você já está numa forma já refratária alternativa. E é normal o questionamento. Mas tem que passar para o pessoal a informação de que você estando acima de 30 mil plaquetas, você não precisa ser alvo de muita discussão. Vai levando a vida. O que não pode é não sustentar 30 mil plaquetas, ficar com 20, 25. Aí você tem um universo que também não é o fim da linha. As coisas têm Não, que mas ser tentadas, porque às vezes com um funciona uma coisa, com o outro outra. Vai queimando etapas, dá tempo. A doença, quando ela se cronifica, por mais adverso que seja o hemograma, não é o fim da linha. E isso nem é uma história, uma conversa aqui para fazer um discurso assim
de Não, delírio mas é ou verdade. tapar o sol com a peneira, que é uma expressão que a gente usa aqui no Rio Grande do Sul. É que é uma Não, mas é. verdade. Aí você tem que parar, pensar. Eu sei que é natural o paciente mudar de profissional, é uma fase, como a doença vai ficando difícil, todo mundo dá o palpite em casa, são compartilhamentos que por vezes deixam a pessoa mais insegura, e aí tu vai trocando de profissional, às vezes o ciclo de desavenças começa, mas não é o momento disso. A minha equipe, eu tenho uma médica principal, que é a doutora Ana Clara Nise, e a equipe dela, a doutora Denise, que é a que me atende mais, que é a doutora Ana Clara é atendente do hospital, a doutora Denise é a subatendente ou vice-atendente, eu não sei a classificação, e aí tem os residentes, né? Eles me atendem desde 2014 pelo Sistema Único de Saúde. Eu até cheguei agora a fazer convênio, perguntei, posso migrar, né? Agora eu tenho convênio, posso ir no seu consultório? E ela falou, não faça isso, porque o seu tratamento foi todo no hospital, o seu prontuário está aqui, está tudo aqui, e a gente te trata por aqui, e por aqui a gente tem um controle que lá não vai ser a mesma coisa. Ela falou, não faça isso, você já tem o tratamento aqui. E seu tratamento, porque eu fui estudo de casa, né? Ela tentou tudo comigo, óbvio que ela até falou, ela até pediu para eu assinar lá um papel que ela falou, posso falar de você numa palestra? Eu falei, pode, porque ela tentou tudo que tinha no protocolo comigo. Então ela falou, você é um caso interessante para a gente debater com os outros profissionais. E ela falou, não saia daqui. E a minha Uma equipe é a droga, mesma há uma sete droga, anos. Há 7 anos a mesma claro, equipe. claro, com certeza. Isso é Uma muito droga que importante. ganhou muito espaço no evento refratário é o micofenolato. O micofenolato é uma droga que o sistema de saúde libera para transplantados de rim, transplantados de medula, tem um bom efeito imunossupressor, pode ser usado por um período de 1, 2 ou 3 anos e dá sempre espaço. Isso é uma coisa que tem que também trabalhar com o paciente, sabe, Marília? Essa questão, vamos com isso para os próximos 3, 6 meses. Mas e depois, doutor? Vamos com isso. Depois a gente vai vendo. É um Exato. contexto que sempre tem que ter cuidado. A fase aguda é uma fase de extrema apreensão no hospital. A fase intermediária, com 6 meses a um ano de diagnóstico que as coisas não estão andando bem, é uma fase já de certo conflito. E a fase com mais de 1 ou 2 anos de doença e que não sustenta acima de 30 mil plaquetas, é uma fase que tem que parar, pensar, ver onde é que você se enquadra nas opções, define para cada paciente o seu perfil, revisa diagnóstico, revisa aspirado de medula, faz estudo genético para diagnóstico diferencial de mielodisplasia, ou SMD, que é usado muito em São Paulo e Rio de Janeiro, essa sigla Síndrome pelos de colegas, o Angelman. SMD, Isso. revisa, de novo, revisa se tem baixo acessório, revisa tudo. Às vezes também está ficando refratário, não é tanto a expectativa que tem de novo. Quando já passou 1, 2 anos, vamos revisar. Vai lá desde o zero, afasta a hepatite B, hepatite C e AIDS, exclui lúpus, artrite reumatoide, vai afastando o síndrome antifosfolipídica, os marcadores que dão plaquetopenia com trombose, porque às vezes pode estar faltando alguma coisa que precisa ser corrigida. E aí não é intoxicando e fazendo seleção de medicamentos, esses remédios têm risco e benefício, não adianta. Então, é um bom momento, eu sempre digo, lá no consultório é uma orientação geral. Quando não está dando certo, às vezes o diagnóstico tem que ser revisado. Alguma coisa pode estar por trás disso. Né? Tem uma paciente que a gente conhece que ela ficou acho que 4, 5 anos tratando a PTI e aí nada dava certo, ela teve uma trombose e aí eu falei para ela veio conversar comigo que a médica estava pensando que podia ser outra coisa. Eu falei, olha, sua médica tem razão de desconfiar, se nada tá dando certo, você teve uma trombose, se sua médica chegou a esse questionamento, tem algum motivo para isso, né? E ela falou, essa minha médica não é a médica que me deu o diagnóstico, né? É a médica que me trata. Eu falei e ela tá com medo de fazer os exames. Eu falei, não, faz os exames que ela falou para dar uma olhada. E ela não tinha, ela não é PTI, o dela era PTT, púrpura trombocitopênica trombótica, que é uma prima, né? Eles são primos ali. E é uma doença que pode dar uma confundida com a PTI se não fizer todos os exames do fator ADAM 13, né? ADAM TS 13. E foi um exame que passou batido lá atrás, no diagnóstico.
E é Não, complicado, porque a PT é muito mais grave, né? e tem as situações que tem que cuidar ali, que congenitamente você tem a Benassolier, que é uma síndrome de plaqueta gigante ou grande, macroplaqueta, é comum na criança, então você teria uma contagem 670, faz corticoide, sangra. Cuidado, pode não ser. Essa situação do diagnóstico diferencial, ela é muito importante, ela precisa ser feita pelo hematologista, ela é feita pelo hematologista, ela é realizada, e não quer dizer que tem que se fazer política de terra arrasada, de tempo, não. Às vezes as coisas são difíceis mesmo. Eu sempre digo, tem que ter uma conjunção de fatores ali, de positividade, o entrosamento do hematologista com a família, o próprio paciente tem que sentir confiança e ver se o norte é aquele ali mesmo ou não. Essas coisas contribuem, por vezes, no resultado. E também a gente, como médico da especialidade, tem que ter interesse, tem que estar interessado, tem que estar preocupado. Não é uma consulta de neurose, é uma consulta de preocupação. E isso é muito importante. Então, você tem muitos fatores que tem que concorrer para dar certo, para dar liga, a gente diz assim, né? Com certeza. Doutora, eu vou fazer umas perguntas rapidinho para o senhor, que são umas perguntas, eu falei, umas dúvidas diferentes, mas são umas perguntas que alguns pacientes fazem, é, e é o que eu falo. A resposta lá fora tem para essas perguntas, mas a gente tem que ouvir dos médicos brasileiros, não adianta ficar perguntando para os médicos americanos, Não tem porque é a problema. diretriz do país. Então, assim, o paciente de PTI, ele pode doar sangue? É uma questão assim, a palavra pode sempre é uma palavra que permite algo. É que não é prioridade ser doador. Você está enfermo. Para doar sangue, você não pode ter enfermidade alguma. Não é de bom contexto, não é de bom padrão. Não é uma prioridade. Você está usando medicações, por vezes já foi esplenectomizado. Para você ser doador de sangue, porque teve uma púrpura, teria que ter sido uma púrpura aguda que teve alta. O crônico não consegue. Porque lá na sua doação, você vai doar uma unidade de plaqueta. Você não pode também fazer uma doação pela metade. Não fica bom. Então, não é de bom grado, não é prática usual. Enfim, são enfermidades. Indivíduo enfermo não doa sangue. Esse é o princípio da hemoterapia. Exatamente. Exatamente. E aí eles também perguntam se quando morre, se pode ser doador de órgãos, pode colocar isso na carteira de habilitação, na CNH ou na RG, ou é melhor não ser doador de órgãos por conta do antígeno da PTI? Existe uma questão de painel imunológico chamado HLA-1 e 2. Isso é muito avaliado, por vezes, pela equipe, né? Seja doador vivo ou doador de cadáver. Na medida em que os corticoides prejudicam, por exemplo, corticoide prejudica a córnea, prejudica a visão, já fica um contexto preocupante nesse aspecto. O sistema imunológico, por vezes, e as medicações podem danificar o fígado, o pulmão por infecção oportunista quando tirou o baço. Não é também usual que o indivíduo seja direcionado para ser um doador de órgão, né? Então, também já fica já num critério inicial, não vou dizer aqui total, tem que avaliar bem a circunstância, um critério inicial de exclusão. De exclusão. Lá, Uhum. lá nos outros países também, eles falam isso, que como ainda não tem um exame específico que a gente consiga ver o antígeno ali presente, onde está, onde não está, não é que você vai passar a PTI, porque a PTI não é contagiosa, mas você vai estar doando um órgão que pode estar, não vai estar na função plena dele, porque ele vai ter a É doença verdade. ali, ou ele vai ter o medicamento. Então não tem como, né? Não tem como. Eu já Exatamente. sabia dessa resposta, mas eu falei, não, eu quero que o doutor Natalício fale, porque é importante explicar como você explicou, doutor, que aí Com, também tem a questão dos com efeitos certeza. colaterais dos medicamentos. É uma tristeza, assim, eu queria ser muito doadora de órgãos, eu sei que eu não posso também porque eu tomei muita coisa, né? Foi uma mistureba, uma salada de tratamentos que acabaram afetando, né? Então, mas é aquela coisa, a gente doa em vida o que a gente não puder doar quando morrer. Não tem problema, a gente vai doando informação, alegria, vai doando outras formas de doações, já que não podemos doar nossos órgãos e o sangue. A gente faz campanha aqui no Exatamente. PPI Brasil para doação de sangue. Sempre que alguém está precisando, a gente pede, mesmo sabendo que os pacientes não podem doar. Você não pode doar, mas a sua mãe pode doar, seu pai pode doar, sua irmã. Então,
Se você não pode, peça para alguém fazer por você. Porque todo mundo que tem PTI, uma hora ou outra, vai precisar de uma bolsinha de sangue. Então é bom ter isso em mente. É bom É uma ter. bolsinha de Não quer dizer plaqueta. que a corrente por aí vai ter que ser interrompida, né? Exatamente. Outra pergunta que fazem muito é sobre o álcool. E se é necessário parar de beber álcool quando faz os tratamentos da PTI. Eu vou contar que eu Eu parei acho que isso durante até o tratamento, durante uma, 2 anos, eu uma parei. Mas conduta foi uma geral. escolha minha. A gente nunca incentiva que possa beber. Eventualmente, né, as condições sociais, um brinde, né, uma comemoração. Ah, hoje me deu vontade, não tem problema, estou muito tempo abstêmio, sem beber, 6 meses, um ano, um cálice, essas coisas não. Mas a gente jamais vai incentivar e ser permissivo. Isso eu acho que até é uma conduta, nesse ponto, assim, eu queria abrir uma exceção do que eu falei lá no início, como eu trato, eu nesse ponto eu não sou permissivo em relação a isso. Mais uma comemoração, um aniversário, final do ano que chega, deu certo o exame, ó, hoje eu fui lá, fiz o hemograma, estou com mais de 100 mil plaquetas, por que não vai tomar um cálice de vinho, um espumante, comemorando? Não é isso aí que vai trazer a doença de volta, né? Com certeza. Eu falei, foi uma escolha minha, porque eu estava tomando azatilprina em 100 miligramas por dia e estava sem o baço, então eu já sabia que o fígado ia ter que reprogramar para fazer a função do baço. Eu sabia que eu estava, né? Eu tive muitas complicações hospitalares, eu perdi muito peso, então eu estava fazendo suplementação alimentar para voltar, porque eu fiquei com 40 e poucos quilos. Então eu estava num processo de restabelecimento da minha saúde em casa quando eu tive alta. Não fazia assim nexo para mim beber álcool, não fazia nexo assim. Se eu tô tentando me curar, por que que eu vou beber álcool? Assim, então eu escolhi, Deixa o mas é fígado uma lá escolha quietinho, o órgão individual, é o órgão da economia do organismo. Você usa medicação, daqui a pouco tem outras medicações, complica mais ainda, né? exatamente, exatamente. Agora tem umas perguntas aqui. Ah, tá, as perguntas mais genéricas que a gente sempre responde, depois eu respondo para vocês por inbox, pessoal. Como é bom saber todas as informações. Qual é o impacto da PTI numa futura gestação? A Thaís está perguntando. Até abrindo um parênteses aqui, você tem a púrpura da gestação, é um problema. A gente sabe que a gestação tem a primeira metade de gestação, as 20 semanas. Então, você ter uma contagem inferior a 45 mil, já entra a história da imunoglobulina humana. E quando passa de 20 semanas de gestação, imunoglobulina humana combinada com corticoide. Lembrando que a criança também pode ter a púrpura, então, mãe, futura mãe que tem púrpura, com menos de 45 mil plaquetas, tem uma diretriz, nasceu nenê, no sangue do cordão umbilical coleta a plaqueta, que a criança também pode ter plaqueta, por plaqueta baixa. Então, aí, entre imunoglobulina, os corticoides, isso é muito importante. Então, o impacto é o seguinte: se você começa uma gestação com mais de 100 mil plaquetas, isso dá para ser acompanhado com tranquilidade. Você começa uma gestação com 50 mil plaquetas, vão ser 9 meses de muita dificuldade. E tratamento Existe conjunto uma, isso, existe uma multidisciplinar. condição, só rapidinho, 30 segundos, assim, a título de curiosidade. Assim. Ela é incomum, mas existe. Existe uma púrpura em que você tem, lembra, tem aquela incompatibilidade da mãe para o nenê, do RH, causando anemia, ou a gente chama de doença de hemólise do recém-nascido. Certo? Existe também a púrpura de incompatibilidade do RH, tá? Por formação de antígeno plaquetário. Isso é muito importante. E o tratamento é quando nascer a criança e a transfusão de plaqueta da mãe. Chama-se púrpura autoimune neonatal. É uma coisa que tem que cuidar muito, que ocorre essa incompatibilidade do RH da plaqueta da mãe com o RH da plaqueta do nenê. E o tratamento é transfundir plaqueta da mãe quando nasce o nenê. Só uma ilustração. A mãe não tem plaqueta baixa. É o nenê que nasce. Aquela consultoria que nasce o nenê, a consultoria em neurologia, o nenê com plaquetas, conta a plaqueta da mãe, não, mas a plaqueta da mãe está normal. Então não é púrpura autoimune, é aloimune. É como se você está recebendo uma transfusão, é a comunicação da plaqueta da criança com a da mãe. Tá? Só abrindo um parênteses aí.
E Nossa, nasceu eu não o sabia disso. nenê, chama-se púrpura aloimunização, com a letra A, neonatal. E quando você tem uma criança, ou seja, a mãe tem 30, 40, 50 plaquetas, nasceu o nenê, faz sangue de cordão. Se tem menos de 50 mil plaquetas no nenê, faz a ecografia do crânio para afastar doença hemorrágica do nenê no cérebro. É sério. Então, isso é uma coisa que. E como é que. A gente tem que falar também, porque eu já vi que isso acontece muito aqui com os pacientes, alguns pacientes. As pessoas, elas entram em remissão, elas estão com a plaqueta boa, e aí elas vão em outros especialistas, no obstetra, no gineco, no dentista, e não falam que tem PTI. Ah, porque eu trato a minha PTI com hemato. Mas os outros médicos têm que saber que você tem PTI, porque se você vai dar à luz, a pessoa, se você vai num plantão, né, estoura a bolsa, se você vai com um médico plantonista, que não é o médico que você ia fazer o parto, que isso acontece principalmente no Sistema Único de Saúde, aquele médico que vai fazer seu parto, ele tem que saber que você tem PTI, mesmo que você esteja com a Sim, do plaqueta boa. começo ao fim, todo mês ou a cada 2 meses faz um hemograma com plaquetas, porque principalmente no último trimestre da gestação pode recair. A gestação, ela é muito bem-vinda, jamais nós aqui defenderíamos o contrário. Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque é uma grande modificação imunológica. O corpo não reconhece, às vezes, aquilo que está sendo gerado dentro do útero e desencadeia. Não é à toa que surge lúpus na gestação, artrite reumatoide na gestação, síndrome antifosfolipídica na gestação, aquela hepatite C que estava aí naquela janela, que a gestação não é doença para a mulher, mas é uma grande modificação imunológica. Então, muito cuidado, assim, comunique sim, faça um hemograma a cada 2 meses, é muito importante até para ver a curva, se vai ocorrer um decréscimo ou não. E muito cuidado com o último trimestre, que é a púrpura do último trimestre gestacional, que em geral obriga a usar o corticoide, a imunoglobulina, e muda aquele cenário que até os primeiros 6 meses estava muito tranquilo e reserva para o último trimestre as apreensões. Mas não, mas gente, dá para ter filho, tá? Porque tem gente que fala, eu acho que eu não vou ter filho, meu sonho. Dá para ter. Tem paciente aqui que teve 4 gestações com PTI nas 4 gestações. E tá aí, os Não, filhos não, tudo grandes, tranquilo. tranquilo. É Mas o é que o muito doutor falou. importante Tem que isso. comunicar, tem que pensar Se vai, se vai planejar a gestação, começar com 100 mil plaquetas é fundamental. Mas se fundamental. veio nenê e Deus mandou, ninguém vai botar a mão na cabeça, vai dizer Não, como isso aconteceu, é um absurdo. Não, vamos lá. A gente tem recursos, né? A hematologia tem recursos terapêuticos que podem se adequar e dar bastante segurança. Não é dizer para a mãe, para o pai, né? O futuro pai, não, isso aí fique tranquilo, não. Fique seguro de que a gente vai poder ter recursos terapêuticos que permitam com segurança a criança não ter erro de malformação e essa gestação chegar até o fim. Uma pergunta que aqui, a Mariana Paula pergunta: dor de cabeça frequente tem algo a ver com a PTI? Precisa de avaliação? Não, não tem a ver. Tem uma dor Espera aí, lancinante doutor. e você vai Acho que para a travou. emergência, faz uma tomografia e tem uma hemorragia cerebral. Aí você vai fazer contagem de plaquetas. As hemorragias do espaço subaracnoides levam as pessoas à emergência, a gente atende isso. Daqui a pouco você, por exemplo assim, acidente vascular cerebral, você sabe que o derrame por isquemia, por falta de sangue e porque você sangrou. A gente tem que contar plaquetas, porque quando for ver lá, não é difícil encontrar, né, uma situação. É incomum, mas deu dor de cabeça e não fica em casa com dor, faz a tomografia. Sangrou, tem que contar a plaqueta. Porque não é um sintoma comum da PTI, a dor de cabeça. Talvez, assim, dependendo do tratamento que você esteja fazendo, você pode estar desenvolvendo uma intolerância ao medicamento, doutor, para dar uma dor de cabeça, alguma coisa assim no fígado, ou não? Daí como sintoma genérico, sim. Mas se você tem uma dor lancinante e você chora de dor, você vai à emergência ver o que é. E se a imagem tiver a infelicidade
de que tem uma hemorragia, o emergencista vai fazer a contagem do hemograma com plaquetas, até porque daqui a pouco tem outras doenças envolvidas. O hemograma Sim, dá muita informação, meningite, a leucemia, essas coisas. sim. Aqui tem uma pergunta: se o N-plate gera alterações no coração. O N-plate, então, o robiplostin, né? Só para uma frase assim. O que acontece? Assim como o Revolade veio para mudar as coisas, a plaqueta ela tem 3 estágios de amadurecimento. Diferente do glóbulo vermelho, que tem 5 estágios, e diferente da série branca, que tem 6 estágios. O que acontece? Existem nas 3 linhagens hematológicas, a gente chama assim, a célula-mãe formadora. Nós temos milhares na medula óssea. E tem ali, no seu estímulo, né, a trombopoetina. A trombopoetina é a célula máter, é a célula-mãe do megacariócito, é o estímulo. O que faz o N-plate? Ele é disponibilizado subcutâneo aqui no Brasil, ele vai lá na origem do megacariócito e estimula a produção. Porque se acredita que se o indivíduo cronificou a púrpura, ele cronificou um processo de destruição de tal forma que a medula entrou em exaustão. Então você tem que começar a estimular. É o que o Revolade faz e é o que o N-plate faz. Então, à medida que você vai estimulando, o problema do N-plate, o que a gente tem ali de informação é o fígado, então aí vê a história do álcool ali, né? Cuidado, né? Não envolver essas coisas. É o fígado e a fibrose da medula óssea. Quando você estimula muito a medula, você pode secar a medula óssea. Isso é o que tem que cuidar com o N-plate, com o Revolade ou É, o Trombopé. e tem aquela questão que os pesquisadores falam: quem não dá certo com um, dá certo com o outro normalmente, quem não dá certo com o outro, dá certo com um. Porque tem gente que não responde ao N-plate, responde ao Revolade, e vice-versa, mas é por conta de uma alteração mínima de como eles agem ali. Alteração mínima. É, e aí Isso, tem que exatamente. testar mesmo, é o que o doutor falou. Vai tentar faz o plano de 3 meses, vai pro próximo e vai ajustando, gente. É uma doença Vai crônica, tentando. ela é assim mesmo. Tem que ajustar. Aqui alguém me É assim mesmo. perguntou de uma bebê, né? Que a filha dela tem 3 anos, descobriu a PTI há 6 meses, né? Uma criança de 3 anos. Sim, Qual a constância sim. ideal para fazer o hemograma? Se a criança está bem, se a criança está em remissão, provavelmente é uma criança que está bem, está em casa, Não, tranquila ela com o pai falou, ou com a sempre mãe, que machuca, fica roxo. mas isso não quer dizer que está com plaqueta baixa, porque daí bateu, É, sangrou, vai ficar roxo. Mas se a criança está numa fase de remissão de doença, ou seja, tem mais de 75 mil plaquetas, criança não é que nem adulto, que dá para fazer exame toda hora, traumatiza, complica. Com 3 anos, as veias periféricas não são tão fáceis. Aí vai muito da conduta do profissional que está vendo. Mas o ideal, no primeiro ano de vida, um hemograma a cada 3 ou 4 meses, se atingiu mais de 75 mil plaquetas, é mais do que suficiente. é, é verdade. Eu acho que tem uma questão também que tem muito material sobre adulto, né? Sobre PTI adulto, tem muito artigo sobre PTI adulto, e talvez não chegue tanto para todo mundo sobre PTI infantil. Não é que não tem, tá, gente? Tem, mas é que acho que não chega tanto para vocês, que são pacientes que não na hora de pesquisar. E aí tem muita mãe que acha que a PTI infantil é igualzinha a PTI no adulto e não é, como o doutor já explicou a live inteira aqui. A PTI infantil ela corre de outra maneira, tem a chance da cura, da remissão completa. A criança em desenvolvimento tem essa chance sim. Não quer dizer que não possa ser grave, né? Mas quer dizer que a chance de remissão é maior. Peraí que o doutor caiu de novo. Eu estou tentando. As perguntas sobre cansaço, essas coisas, gente, a gente já falou sobre. Doutor, você pode falar sobre fadiga? Porque o pessoal fala muito da fadiga e é uma coisa que a gente ouve pouco dos médicos, mas que é um sintoma real da PTI, como qualquer outra doença autoimune, a fadiga, né? Porque o que acontece? São pacientes que passaram por tratamentos. O corticoide,
ele é uma droga que fragiliza, torna a musculatura distal muito frágil. O que é musculatura distal? É a musculatura forte, a parte superior dos braços, a parte superior do quadril, a parte superior da coxa. Então, o paciente passou por muito processo com isso aí. Então, realmente, às vezes, tem que fazer uma reabilitação. E a outra coisa, o corticoide, ele inflama o nervo, que faz o músculo contrair, a chamada neurite ou neuropatia periférica. Isso é, em geral, um par-efeito do corticoide. Não quer dizer que ele é definitivo, não quer dizer, ele vai melhorando progressivamente, mas às vezes tem que envolver a fisioterapia de reabilitação, às vezes tem que ir no neurologista, se inflamou o nervo, tem que ser medicado para isso. Tem medicações desde o complexo B até outras medicações, então a gente pode melhorar muito isso aí. Ah, doutora, eu acho que a gente pode já encerrar, porque tá dando 1h30 de live, era para ser 1 hora, mas a gente gosta de falar, né? Então, Eu foi fico muito. muito agradecido. Eu acho que o importante é afirmar bem esses conceitos. Hoje está muito fácil falar com as pessoas, o acesso a toda essa tecnologia é importante. Informar de que a púrpura aguda na criança ela tem uma excelente resposta, sim, na prática a gente constata isso, que no adulto nem sempre é uma enfermidade que a gente possa dar alta e se tornam crônicos, de que o número não precisa ser a 150 mil, 200 mil plaquetas, de que se você tiver uma resposta ótima é 100 mil, se você tiver 75 mil, você tem uma resposta parcial satisfatória, e se você tiver acima de 30 mil, por mais que tu olhe o número e te desespere, não te desespera, você não precisa ser selecionado para tratamento, a vida vai seguir. E para aqueles pacientes que têm todo esse contexto, né, de redução de 30 mil plaquetas, ele vai ter que entrar num estudo sim, e aí essa simbiose, essa comunicação entre a paciência do hematologista com a paciência do paciente e o familiar, eu considero como cruciais, de bom grado, para que as coisas se permaneçam assim. Tá certo. Gente, doutor Natalício, por favor, você atende em São Leopoldo, em Novo Hamburgo. Ai, que lindo. São Leopoldo, São Leopoldo, Novo Hamburgo, né? Nós somos naturais aqui de Novo Hamburgo, então a gente divide os nossos horários, né? Com Novo Hamburgo e São Leopoldo. Dentro do hospital também as internações e as consultorias. Graças a Deus, a gente, por 25 anos já aqui na cidade, a gente consegue ter um respaldo e uma confiança, isso é uma coisa que me agrada muito, né? Nós temos outros colegas também aqui, o mercado é dividido como outra cidade, não vejo problema nenhum, quem ganha com isso é o paciente, que vai poder escolher sempre o melhor profissional, aquele que se dedica e com o qual ele possa ter segurança e confiança. Queria Gente, agradecer, então, a PTI Brasil, os roxinhos aí da PTI Brasil, o nosso Instagram aí é o @Dr. Natalício. Me sinto muito grato por ter participado hoje dessa live. Espero ter contribuído de forma genérica no raciocínio. Me não foi solidarizo com aqueles genérico, não, pacientes que doutor, foi hoje bem ainda não profundo. adquiriram as suas Não foi remissões. genérico, não. Torço que isso aconteça, né? E aqueles que já estão com as suas remissões, que procurem, então, ajudar, que é o que você faz, passar para eles toda essa experiência, ou negativa ou positiva, mas dar um norte direcional. Eu acho que isso é muito importante. Tá certo. De alguma Isso, forma, a gente sempre tem que ganhar alguma coisa. Né? doutora, quero muito te agradecer. A gente se conheceu aqui pelo Instagram mesmo, né? Até por causa da pandemia, não tem como ser de outra forma. E tem uma Muito paciente obrigado e antiga sua que é nossa amiga aqui, a Paulinha Gross, e ela falou: Ah, doutora Natalícia já foi meu médico. Eu falei: Olha, porque a Paulinha também tem uma PTI antiga. E aí, o pessoal do Sul também, né? Alguns pacientes me procuraram do interior, e aí falaram assim: Ah, você não tem ninguém para me indicar? Eu falei assim: Olha, Novo Hamburgo ficar longe para você? Ah, para mim eu vou em qualquer lugar. Eu falei: Então vai lá no doutor Natalícia. Eu mando o senhor, eu dou seus contatos e falo: Ó, esse aqui bacana. Porque às vezes o paciente que mora fora da zona da capital tem dificuldade de locomoção, mas às vezes é aquela situação
Sim. emergencial que ele precisa se locomover para algum lugar que tenha um Acho atendimento um de jeito, acho um... qualidade. Agora mesmo, semana retrasada, veio uma menina de 5 anos de Araranguá, que é pertinho ali. Tem Criciúma, tem colegas ali, tem Florianópolis ali, o Hemocentro. Não sei, deu ali alguma situação, 2 horas e meia, vieram de Araranguá, consultaram com a gente, está bem a menina, por sinal. Que bom, eu fico contente. Eu acho que é muito importante, Marília, a construção de legados. Eu tenho a minha filha que está vindo aí, logo, logo. Então, a gente tem estabelecido com a Natália essa relação de exemplo, de fibra. Vou ficar muito contente se a minha filha puder continuar fazendo hematologia. A oncohematologia, que a A gente gente tem uma também. dedicação muito bacana com a oncohematologia. A gente também tem um espaço para o pessoal das hemorragias de hemofilia. Enfim, e a gente tem um grande espaço com as anemias. E tenho trabalhado incansavelmente para que a minha filha receba esses legados positivos e possa tocar no consultório, na operadora que eu trabalho, que eu represento, toda essa minha vida profissional, porque isso é muito bacana, é muito bonito. Não estou dizendo que estar doente é bonito, mas acho que é bonito quando você pode contribuir com os meios diagnósticos e de melhorar o paciente. A cura é um detalhe, às vezes, é uma circunstância, né? Mas se o médico não fizer pelo necessário, eu vou te dizer que realmente ela não vai acontecer. E o médico tem que estudar e fazer o que é melhor pelo seu paciente. Com certeza. Então é isso, gente. A gente vai encerrar Bom fim essa de live. semana a todos. Esse Saúde, setembro fiquem todos roxo foi com Deus aí, maravilhoso. A né? gente teve muita informação. O doutor Natalício, ele coloca post todo dia. Tem muita informação no Instagram do doutor Natalício. A gente pega lá os posts dele, às vezes coloca aqui nos stories também. Então, vocês têm que seguir, doutor Natalício Kern Filho, é o nome dele. Mas tá Segue aqui lá, segue marcado, gente. lá. Eu vou deixar o É isso arroba dele aí. aqui na Segue lá. legenda para vocês verem. A live vai Que a ficar gente quer gravada. contribuir bastante aí. E tem gente perguntando, entrei agora, socorro, a live vai ficar gravada? Vai ficar gravada a live. Depois eu Isso vou aí. pôr a live lá no canal do YouTube, que é um canal, gente, que é só para pôr live, não é um canal do YouTube para fazer nada, é só para pôr as lives mesmo, porque tem gente que não tem Instagram, né? Às vezes tem paciente que fala, meu pai não tem Instagram, minha mãe não tem Instagram. Então no YouTube dá para ver na televisão, no computador, tranquilo. Então vai estar lá a live. E se vocês tiverem dúvidas e ficarem sem graça de mandar pro doutor Natália, se quiser mandar para mim, para eu mandar para ele, eu mando para ele. Mas fala direto com ele que ele é super acessível, tá, gente? Tranquilo, não tem problema. Não, tudo a gente, em prol da saúde das pessoas, né? A gente tem que estar sempre à disposição. Tá Um abraço, certo. fiquem com Deus e até uma outra oportunidade. Obrigada. Boa noite. Bom final de semana para todo mundo, gente. Tchau. Tchau, tchau.